Olá, amigos! Boa noite! Nós vamos dar início à nossa live. Hoje, excepcionalmente realizada às quintas-feiras, nós temos o costume de abrir lives toda sexta-feira às 11 horas, mas excepcionalmente hoje nós estamos dando início às nossas lives no ano de 2025, hoje dia 13 de fevereiro de 2025, para falar de um assunto extremamente importante. E hoje nós vamos contar com a participação de duas pessoas muito especiais, pessoas que dominam o assunto, e o assunto é a privatização do saneamento básico de Quissamã e mais 5 cidades via SIDENF, o consórcio intermunicipal do Norte e Noroeste Fluminense. Então, eu vou de forma muito rápida aqui fazer só um apanhado do assunto para quem está nos assistindo e vai nos assistir depois. Você sabe que nossa audiência bomba depois que a live é interrompida. Mas eu vou falar muito rapidamente aqui, porque hoje o importante é que vocês ouçam e que vocês interajam com os nossos convidados. Bom, todos vocês sabem que o município de Quissamã perdeu mais de 16 milhões de recursos federais da FUNASA para serem investidos em saneamento básico. Tá? Então, a ex-prefeita de Quissamã, a senhora Fátima Pacheco, depois que perdeu por incompetência esses recursos, ela resolveu tocar 2 obras com recursos próprios. A obra de Barra do Furado e a obra aqui do centro. Óbvio, para fugir da fiscalização federal e dar aditivos de prazo e de preço com tranquilidade, como é quanto mais nos governos. Iniciaram a obra de esgoto aqui em Quissamã, dia 25 de 2 de 2021, para terminar em 25 de 2 de 2022. E aí, gente, após 4 aditivos, 5 interrupções, o prazo agora foi para 29 de abril de 2025. Ou seja, nós temos mais de 3 anos de atraso dessa obra que ainda não finalizou, uma obra importantíssima nos sistemas de esgotamento sanitário de Quissamã. E aí, vocês estão vendo aí na tabela, o custo inicial era de 9 milhões, mais de 9 milhões, teve um acréscimo de 58% no contrato, totalizando aí 14 milhões 253 mil. Então, é uma obra que não terminou, com vários aditivos, que está interrompida. O canteiro de obras lá no bairro de Santa Catarina foi desmobilizado, foi desfeito e vários trabalhadores foram demitidos. Dizer também que a SEDAI respondeu a um ofício da senhora prefeita em 24 de 8 de 2020, esclarecendo os aspectos técnicos para a expansão da água para Machadinha e Visgueiro. E ainda propondo uma negociação da dívida que o município de Quissamã tem com a SEDAI, que na época, lá em 2020, era cerca de 2 milhões de reais. Claro que essa dívida deve estar maior. O governo do estado também fez uma proposta, uma modelagem para a privatização dos serviços de água e esgoto de vários municípios, e vocês sabem disso, isso foi assunto aqui das nossas lives, debates acalorados na Câmara também. O governo do estado elaborou uma proposta, à época robusta, feita pelo BNDES, que tramitou no STJ, na Alerj, no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, no Ministério Público, e o município de Quissamã ignorou a proposta, a modelagem feita pelo governo do estado. E eu gostaria agora de colocar um vídeo mostrando a prefeita explicando, foi a única vez que ela se manifestou publicamente com relação a essa modelagem do governo do estado. Bota o vídeo aí, por favor. À medida que a SEDAI sai de cena, os municípios houve uma proposta para que os municípios fossem para um leilão em blocos, para uma empresa que ganhasse numa licitação. Naquele momento, nós em Quissamã conversamos em equipe, conversamos com os vereadores e tomamos a decisão de não entrar naquele leilão. Bom, só esclarecendo para a senhora prefeita e para vocês que assistiram esse vídeo, a SEDAI nunca saiu de cena e a SEDAI operacionaliza os serviços de fornecimento de água na nossa cidade há mais de 30 anos. Então, é notadamente uma demonstração de incapacidade técnica, né, da ex-prefeita de avaliar o saneamento básico da cidade. E disso todos nós sabemos. A prova dessa incapacidade técnica, esse desconhecimento, dessa ignorância no sentido de ignorar o assunto, é que essa mesma ex-prefeita sugeriu que todos nós pudéssemos beber a água do canal Campos Macaé. Bota, por favor, o áudio aí da entrevista dela na rádio em Campos. Passando dentro do
participar e agora mesmo a gente está fazendo uma limpeza no canal e vamos ampliar o investimento nesse sentido. Esse canal, que é esse aqui, o Valão de Campos, em Quissamã você pode nadar, tomar água, você pode nadar, tomar água. Essa água é essa água aqui, ó. Essa água que nós captamos no canal Campos Macaé. Essa água que ela sugeriu que as pessoas pudessem nadar, que elas podem nadar e beber a água do canal. Bom, a proposta, aí voltando, a proposta do governo do estado foi disponibilizada a todos os municípios, tá? Cuja concessionária era a SEDAI, e Quissamã foi devidamente oficiada, mas, como eu disse, a prefeita, ex-prefeita, no caso agora, não respondeu aos ofícios do governo do estado. Quissamã, na modelagem do governo do estado, estava inserido no bloco 1. Esse bloco 1 foi arrematado com 190% de ágio na Bolsa de Valores lá de São Paulo. Ocorre que Quissamã não fez adesão da modelagem via governo do estado, e eu fiz um ofício à ex-prefeita, agora ex-prefeita, em 5 de maio de 2021, cobrando esclarecimentos do porquê Quissamã não fez adesão e o que Quissamã então faria, já que não fez adesão, se iria municipalizar a água, o que Quissamã faria com relação ao saneamento básico. A prefeita não respondeu o meu ofício e não fez nenhuma audiência pública com a população, não reuniu os vereadores, não deu carta nem resposta, inclusive da promessa de campanha de municipalizar a água, criar uma empresa pública municipal para o saneamento básico. E aí eu gostaria que mostrasse a imagem da promessa de campanha da prefeita nesse sentido. Bom, depois de um longo período após a concessão do governo do estado, a prefeita não fez adesão, Quissamã não fez essa adesão, e aí a mente cerebrina da prefeita saiu da cabeça dela essa ideia de, junto com outros 5 municípios, fazer essa licitação não via governo do estado, mas pelo SIDENF. SIDENF é um consórcio que foi criado e agrega aí municípios do Norte e Noroeste Fluminense e que era presidido pela ex-prefeita Maria de Fátima. Ela só saiu agora porque ela perdeu o mandato e esse consórcio tem que ser presidido pelo prefeito, por prefeito de mandato. Né? Mas ela ainda, e todos nós sabemos, é notório que ela exerce muita influência junto a esse consórcio. Ou seja, a prefeita ignorou a concessão via Estado, esqueceu da promessa de campanha de criar uma empresa municipal para fornecer água e tratar o esgoto e elaborou todo o processo de privatização para entregar os serviços a uma empresa privada que o SIDENF vai escolher. Bom, a publicação da privatização foi feita no DOQ dia 23/6/2023, a gente tem a publicação? Não, né? Após 2 anos e meio do governo do estado anunciar a sua concessão. A Prefeitura de Quissamã publicou em 23/6/2023 um aviso de audiência pública para apresentar um edital de chamamento, um PMI, um procedimento de manifestação de interesse para empresas. E ela fez isso tudo sem consultar a população de Quissamã sobre a forma escolhida, se ia municipalizar a água, se ia, de certa forma, correr atrás para fazer a adesão da modelagem via governo do estado, ou se ia fazer uma licitação nos moldes que agora se propõe. Tudo isso foi feito sem consultar a população, sem consultar a Câmara Municipal de Vereadores, sem consultar ao Conselho Municipal de Meio Ambiente, toda a sociedade civil organizada. A publicação, né, que é o chamado PMI, aconteceu no dia 27 de julho de 2023. Mas antes disso, foi publicada uma retificação alterando data e conteúdo do estudo. E o estudo, gente, era um conteúdo de mais de 1000 páginas. Ou seja, para o povo, eles deram 17 dias para que o povo tomasse conhecimento de um conteúdo que ultrapassa a 1000 páginas. E por que eu estou chamando a atenção da falta de transparência, da falta de publicidade de todo esse processo? Porque isso macula, ou seja, isso contamina todo o processo de privatização que agora quer ser feito. Porque lá atrás isso foi feito à moda qualquer coisa, rapidamente, para que a população não tomasse ciência
do conteúdo e da modelagem apresentada para privatizar os serviços de fornecimento de água e tratamento, coleta e tratamento de esgoto na cidade de Quissamã. Bom, a tal audiência, né, aconteceu no auditório da Prefeitura de Quissamã, ou seja, num lugar que é restrito e não na Casa do Povo, na Câmara, e que conta apenas com 250 lugares. Você imagina a população de Quissamã, com mais de 22 mil habitantes, se realizar uma audiência pública no local limitado, de acesso limitado, né, que conta apenas com um espaço para reunir 250 pessoas. A participação da população, claro, foi pífia, a divulgação disso foi ineficiente, como fazia parte da manobra ardilosa de ser. E eu preciso mostrar para vocês, rapidamente, a diferença entre a proposta que foi feita lá atrás pelo governo do estado e a proposta do SIDENF. Bota aí a tabela, por favor. Essa é a tabela da outorga fixa do governo do estado, que receberia imediatamente 26, o município de Quissamã receberia imediatamente 26 milhões, e no modelo do SIDENF é pouco mais de 9 milhões de reais. Aí está a outorga variável, que no caso do modelo do governo do estado seria 3% da receita arrecadada e no modelo do SIDENF é zero. E aí está também o investimento nos 5 primeiros anos, que no modelo do governo do estado seria de 42 milhões e no modelo do SIDENF é de pouco mais de 25 milhões. O investimento total via governo do estado para o saneamento de Quissamã seria de 106 milhões e no modelo do SIDENF é de pouco mais de 53 milhões. Bom, tudo isso se deu aí, e eu denunciei em janeiro de 2024, eu fiz uma representação ao Ministério Público da Tutela Coletiva de Macaé. Eu gostaria que mostrasse aí a planilha também, que diz que 50% do investimento é da colocação de hidrômetros, rapidinho, do modelo do SIDENF. Vocês têm aí o sistema de abastecimento, e vocês estão vendo que parte desse investimento, e lá embaixo está, que a maior parte do investimento é para colocar hidrômetro. Mas aí os nossos palestrantes vão falar melhor sobre isso, sobre esse parque investimento. Está vendo? Hidrometração, 9 milhões de reais. Então nós temos um investimento de 21 milhões, que cerca de 50% dele é de colocação de hidrômetro, ou seja, para cobrar a conta dos consumidores. Mostra aí a minha representação também ao Ministério Público, que foi feita. E ato contínuo, o Tribunal de Contas suspendeu essa licitação, pois o Tribunal de Contas enxergou várias ilegalidades. Assim como eu enxerguei e várias pessoas de bom senso enxergaram, o Tribunal de Contas também enxergou várias ilegalidades e inconformidades nesse edital. E aí suspendeu essa licitação. Vocês estão vendo aí o acórdão do Tribunal de Contas. Mesmo assim, o SIDENF marcou a licitação para o dia 5 de fevereiro desse ano, de 2025. Mostra aí a publicação do SIDENF. E aí, em 9 de janeiro desse ano, o município de Porciúncula resolveu sair dessa treta, claro, né? E aí eu quero parabenizar o prefeito, o atual prefeito de Porciúncula, que se retirou dessa licitação, porque enxergou aí o senhor Guilherme Fonseca Cardoso, o prefeito de Porciúncula, saiu. E diante da saída de Porciúncula, eles adiaram sine die a licitação, que pode ser feita a qualquer momento. Sine die é uma interlocução latina que diz sem data para acontecer. Então, enquanto isso, a gente está aqui com as obras paralisadas do esgoto, o esgoto jorrando no meio ambiente. Esse é o esgoto jorrando lá na Ribeira, que é um manancial, uma área protegida ambientalmente do município de Quissamã. Temos esgoto jorrando no canal Campos Macaé, um canal histórico tombado pelo Instituto Estadual de Preservação do Patrimônio Histórico. E a gente se questiona. Nós estamos prestes a vivenciar um crime contra a cidade de Quissamã. E diante desse iminente risco de nós termos aí nossas contas de água dobradas, mais uma conta para pagar, que é uma tarifa de esgoto, né? E vivenciarmos o caos, e parafraseando o ex-vereador, vivenciar um caos caótico, eu fiz uma indicação ao atual prefeito para que fizesse a mesma coisa que o prefeito de Porciúncula fez, que se retire enquanto há tempo. E prefeito, saia dessa licitação enquanto é tempo. Eu sei que o senhor vai ver a minha live, seus assessores assistem, né? Eu peço ao senhor que observe, que leia a minha indicação com toda humildade
e que consulte as pessoas que pensam que estão ao seu lado, que pensam, né, que estão ao seu lado, mas que pensam, né, e saia dessa licitação para o senhor não ter problemas futuros, que com certeza terá. E que não prejudique a população de Quissamã. O senhor é um quissamanense, o senhor nasceu em Quissamã, o senhor tem família em Quissamã, então eu peço que o senhor observe o crime que o senhor está prestes a cometer. Tá? Então eu gostaria agora de convidar, de chamar e apresentar os nossos convidados. Para falar com a gente hoje, nós convidamos o Dr. Luiz Alberto Rocha. Ele é professor associado da Faculdade de Direito e permanente do Programa de Pós-Graduação em Direito e Desenvolvimento da Amazônia, PPGDDA, ambos da Universidade Federal do Pará. E ele também é doutor em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo. Seja bem-vindo, doutor Luiz Alberto Rocha. Muito obrigada por aceitar o nosso convite e vir aqui falar desse tema tão importante para a gente. E recebendo também na nossa live o Dr. Jorge Briardi, que é engenheiro civil e sanitarista. Ele é pós-graduado em saneamento e meio ambiente pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, UERJ, e também tem uma pós em MBA em meio ambiente e recursos hídricos pela COP da UFRJ. Então, muito obrigado pela presença dos dois. E agora eu vou franquear a palavra primeiro ao Dr. Luiz Alberto e, claro, ao Dr. Jorge Briardi, que vão interagir com a gente. Peço a vocês também que interajam nos comentários. Qualquer pergunta a gente direciona aqui através da nossa mediação para os nossos convidados. Obrigada, boa noite. A palavra está com vocês. Obrigado, vereadora. Uma boa noite. É muito importante discutir o tema. O saneamento é um dos direitos fundamentais de infraestrutura das cidades, que envolvem diretamente o exercício de direitos humanos, né? Ou seja, sem água não há capacidade de vida. Então, a possibilidade de estar aqui hoje com a senhora discutindo e com a população de Quissamã discutindo o saneamento é muito importante, e ao lado do Jorge Briardi, que é um conhecedor também muito competente do assunto, e eu acho que a gente vai ter muito a discutir e contribuir. Eu queria fazer um relatório a partir do que a senhora já começou a tratar, né, e de esclarecer alguns pontos que me parecem importantes. O consórcio público criado, o SIDENF, ele é composto por 21 municípios fluminenses, mas desses municípios, apenas 6 municípios que aceitaram a formação de um contrato de programa específico para poder fazer a licitação que a gente está discutindo agora, que são os municípios de Bom Jesus de Itapapuana, o Cardoso Moreira, Conceição do Macabu, Italva, Porciúncula e claro, Quissamã. Né? Isso é interessante porque isso vai ter uma repercussão importante em algumas questões que me parecem muito, muito sensíveis a gente discutir ao longo dessa live. Né? Então, que ficasse caracterizado que o consórcio tem 21 municípios componentes, mas que para a licitação da privatização que a gente está se referindo aqui são apenas 6 municípios, uma parte dos municípios. Né? E a primeira inadequação que me parece muito clara no edital é a inadequação à recente aprovação da Lei Federal 14.898 de 2024, que trata da Lei da Tarifa Social. A tarifa social, a lei da tarifa social estabelece que, sendo o acesso à água um direito fundamental para o exercício da vida, uma água potável que possa garantir que a vida biológica se desenvolva, que possa garantir que as pessoas tenham exercício de outros direitos fundamentais, como direito à saúde, como direito à educação. Não há possibilidade de um educando se capacitar propriamente para exercer o seu direito à educação se ele não tiver condições de saúde suficientes. E, assim, há uma série de doenças transmitidas pela água contaminada que transformam essa educação em um direito zero. Direito a uma moradia adequada também estão ligados ao exercício de um acesso à água. E, por isso, a Lei da Tarifa Social vem estabelecer que há um mínimo existencial para que as pessoas possam ter acesso à água, do qual o serviço público de água deve fornecer a essas pessoas uma garantia de que tenham uma quantidade de metros cúbicos de água suficiente para que possam
exercer o seu direito à vida. Essa garantia da lei da tarifa social estabelece que na estrutura tarifária tu tenhas que ter pelo menos 50% de desconto da tarifa social para a tarifa social e que as famílias que estejam cadastradas no Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo, CAD Único, essas famílias de baixa renda possam ser cadastradas automaticamente como qualificáveis à tarifa social, fazendo com que nós tenhamos uma possibilidade muito clara de ter um grupo da população mais vulnerabilizado que possa diretamente ter acesso a uma água de qualidade. Bom, o que nos constrange, no entanto, é que na modelagem jurídica realizada, modelagem econômica e jurídica realizada, só foi estabelecida um percentual de 5% das economias que fossem atendidas por tarifa de água. O que parece que o modelador esqueceu de analisar os números diretos, são números públicos de informações que estão no SECAD 2.0, que estabelece lá um número de pessoas que estão cadastradas no CAD único. Isso quer dizer que, apesar da modelagem prever 5%, tu tens, por exemplo, em Quissamã, 44,52% da população está inscrita no CAD único, portanto, teria acesso automático à tarifa social. E como é que há essa divergência tão grande estabelecida entre os 5% previstos no modelo digital e os 44,5% que são exatamente o número exato dado por dados do governo? O que se faria com essa diferença, ou seja, de 39,5% das pessoas? Faria com que, na realidade, tu tenhas uma falsa realidade, tu terias um valor de tarifa que corresponda a esses 5% modelados, mas que imediatamente após a assinatura do contrato, como o cadastro é automático desses 44,5%, a empresa concessionária que ganhasse ia pedir um reequilíbrio econômico financeiro do contrato, que não é uma surpresa, não é uma revisão extraordinária, seria uma revisão quase que automática, porque, de fato, ou se cumpre a lei da tarifa social, ou se reestabelece o equilíbrio econômico financeiro do contrato. E aí, para fazer esse equilíbrio econômico financeiro do contrato, como é que se faz? Tu tens que aumentar a tarifa para os demais. A concessionária tem como fonte de pagamento exclusivo a tarifa que cobra dos consumidores. Se eu vou ter que dar tarifa social para um número maior de pessoas, para reequilibrar, eu vou ter que aumentar estupidamente a tarifa de água e esgoto para os demais integrantes da estrutura tarifária. Isso faz com que o percentual ele varie, ou seja, o que eles deixaram de ver, que me parece ser um absurdo, varia de 6 a 9 vezes o valor, a quantidade de população é realmente vulnerabilizada nos municípios que inclui esse programa agora de privatização. Mas isso é uma das questões que estão muito claramente estabelecidas como erro. Mas uma coisa que me chama a atenção também, e que a vereadora muito propriamente falou, é a questão da outorga, né? A outorga é o valor que a concessionária vencedora tem que pagar aos cofres públicos pelo direito de exercer o contrato administrativo e de fazer a exploração econômica do caso do serviço de água e esgoto. Essa outorga prevista no contrato, ela é uma outorga fixa e uma outorga variável. Essa outorga fixa, ela foi estabelecida no valor de 40 milhões para os 6 municípios, divididos proporcionalmente entre cada um dos municípios, falando especificamente de Quissamã, o valor previsto seria de 9.330.000. Só que o detalhe disso é que 1% dessa outorga fixa, ou seja, 4 milhões de reais, seriam direcionados diretamente, seriam tirados desses municípios, né, 1%, e seria direcionado para o consórcio intermunicipal, sem qualquer motivação expressa ou implícita, porque, veja, a outorga é paga para os municípios porque eles são titulares constitucionais do saneamento. Agora, o consórcio intermunicipal, ele tem qual objetivo? Ele tem o objetivo de apoiar os municípios, mas não de retirar 1%, 4 milhões de reais, para seus cofres públicos. E aí vai uma questão muito clara. Veja,
Lembra que ainda agora, vereadora Jorge, eu falei que o consórcio é composto de 21 municípios, mas que só 6 aderiram ao projeto? Então, esses 4 milhões iam sair desses 6 municípios e iam para o consórcio de forma livre. Isso quer dizer que 15 municípios que não aderiram ao programa e que não tiveram nada a ver com o processo iam se beneficiar diretamente desses 4 milhões que seriam pagos ao consórcio sem uma razão específica. Isso quer dizer, diga. Só para a gente pontuar para quem está nos assistindo, vocês estão entendendo o que o doutor está afirmando? Dentro dessa modelagem, o SIDENF vai receber 4 milhões de reais para usar, para gastar livremente. Um consórcio que representa 21 municípios vai ganhar fácil 4 milhões de reais, enquanto o município vai receber uma outorga, ou seja, vai receber 9 milhões, o SIDENF vai receber 4. Sem nenhuma vinculação de gasto, para gastar livremente. SIDENF esse, presidido pela ex-prefeita, agora presidido por um outro prefeito, Léo Pelanca, consórcio esse que a gente sabe que ela ainda mantém uma ingerência. E não sei se vocês observaram também, o doutor pontuou aqui, e nós sabemos, e isso para o governo que acabou é motivo de comemoração, que 40%, mais de 40% da população está vivendo em extrema pobreza e inscritos nos programas sociais. E essas pessoas têm direito à tarifa. Mas na modelagem da licitação, só 5% da população baixa renda vai ter direito à gratuidade dessas tarifas. E quem vai pagar essas tarifas, então, para essas famílias de baixa renda? Nós. Por quê? Ou isso vai ser repassado, como o doutor afirmou, que vai ser repassado para a nossa tarifa, ou o governo vai ter que fazer um programa social de pagar tarifa d'água para essas outras pessoas e vai tirar de onde? Do custeio da educação, da saúde, do esporte, da segurança pública. Vocês estão entendendo? Obrigada, doutor. Só para dar uma ilustrada para a população. Na realidade, se a senhora já está assustada, a gente vai lhe assustar um pouco mais, porque pior, né? Dos 9 milhões e 300 previstos para Quissamã, na realidade, ela não vai receber esse valor, porque 1% vai ser direcionado para o dinheiro que ia para Quissamã, 1% vai ser direcionado para o consórcio. Então, tu estás falando aqui de 930 mil reais que serão direcionados de Quissamã para o consórcio sem valor. E o detalhe maior que a senhora podia completar a pontuação é que os outros 15 municípios que fazem parte do consórcio, mas que não estão envolvidos com o projeto de privatização, eles, na realidade, vão se beneficiar desses valores, porque vão entrar livremente para o caixa. Mas vamos lá, vamos piorar a situação. Além desse valor da outorga fixa, o contrato também prevê, né, a minuta do contrato também prevê uma outorga variável. Essa outorga variável é um pagamento mensal ao longo dos 35 anos do contrato. Então, o que eu estou falando aqui é uma prestação mensal de 420 meses, tá? Então, vamos fazer uma estrutura de comparação. Essa outorga variável, ela é sempre um percentual da receita operacional bruta, tá? Para os municípios consorciados, eles receberão 2% da receita operacional bruta para destinarem para um fundo de saneamento. Lembre que saneamento não é só água e esgoto. Saneamento também é coleta de resíduos sólidos e tratamento de água pluvial, que é para evitar alagamento. Então, tu tens um retorno de 2% da receita operacional para os municípios poderem usar no fundo de saneamento. Bom, 0,5% dessa receita operacional bruta também vai ser paga para o ente regulador, que tem uma função muito importante em todos os contratos, contratos administrativos regulados pelo Estado, que ele tem uma função regulatória, ou seja, de estabelecer regras para o funcionamento desse contrato, e fiscalizatória para verificar se as regras estão sendo cumpridas, se aquelas regras contratuais estão sendo cumpridas, ou seja, tem uma justificação de 0,5% para subsidiar esse exercício. Então, só para recapitulando, 2% para os municípios, para os fundos de saneamento e 0,5% para o ente regulador. Só que aí aparece uma previsão, além daqueles 4 milhões a que me referindo agora, de que o SIDENF receberia
4,5% dessa receita operacional bruta, que corresponde a 3 vezes o que o ente regulador receberia, e a 75% do que o município irá receber, para custeio da estrutura administrativa do SIDENF. Ora, não tem razão de ser, né, do SIDENF receber uma mensalidade em 420 meses para custear os valores de uma estrutura administrativa, já que a estrutura de fiscalização do contrato é feita fundamentalmente pelo ente regulador, é feita fundamentalmente pelo próprio município. Não há razão de ser desse custeio. E mais. 4 milhões que o SIDENF vai receber logo de cara, eles ainda vão receber uma mesadinha por 450 meses ao longo do contrato, por mais de 30 anos, de 1,5% da receita do lucro. É isso? Receita operacional bruta, né? Ou seja, né? Porção, hein, doutor? Mas, olha lá, fiz umas contas aqui, né? Na projeção, nos dados oferecidos pelo próprio consórcio, isso corresponde a que o SIDENF vai receber, durante os 35 anos, 96 milhões de reais, 690 mil, o que corresponde a verbas anuais de 2.762 milhões de reais, ou a mesada de 230 mil reais. Aí a gente vai começar a trabalhar aqui esse valor. E percebe que o valor estabelecido para o financiamento dessa outorga variável, ele muitas vezes supera o valor de investimentos que devem ser feitos dos municípios. Então, se nós analisarmos lá, por exemplo, os valores feitos para investimentos de água nos municípios, ele é muito superior. Veja, o sistema de abastecimento de água projetados, investimentos do sistema de abastecimento de água projetados para Quissamã, no CAPEX, é de 21 milhões de reais. E mesmo assim, eu vou pagar, ou seja, durante todo o processo, eu vou pagar para o município, para o SIDENF, um valor de 230 mil mensais, que vão somar, eu acabei de achar aqui, perdi nas minhas anotações, já vou achar, que vai se referir a 2.762.000, além daqueles 4 milhões que receberam. Ou seja, não há uma justificativa plausível para isso. E, novamente, entra uma situação aqui. Isso quer dizer que esses 230 mil reais entram livremente no caixa do SIDENF, beneficiando gratuitamente os outros 15 municípios fluminenses que integram o SIDENF, mas que não participaram, que não aderiram no contrato de programa. Então, ou seja, não há razão de isso estar estabelecido. E aqui, para dar mais uma pontuação, se a senhora me permite, se a paciência do Jorge me permite, para poder falar mais uma pontuação aqui também, para não ser o único a falar nessa live, é que tem algumas coisas que nos enervam. Tem uma previsão de criação, dentro do contrato, de uma figura inexistente em direito administrativo, que é um tal de verificador independente. Esse verificador independente faria uma função de auxiliar, com as devidas aspas aqui, a fiscalização das agências reguladoras, ou seja, as agências reguladoras são previstas legalmente como órgãos de fiscalização e regulação dos contratos administrativos, e elas teriam um outro órgão contratado, pago pela concessionária, né, que é o verificador independente, que acabam trazendo uma onerosidade excessiva para o contrato. E quando ele traz essa onerosidade excessiva no contrato, quem é que paga esse verificador independente? No final das contas, quem paga é o consumidor, que vai ter o custo desse verificador independente incluso na estruturação da sua tarifa. E aí, qual é o peso contratual desse verificador independente? O peso contratual desse verificador independente é, durante todo o contrato, 32 milhões de reais. E aí, nós vamos às comparações. Eu disse ainda agora que Quissamã tem uma projeção de investimento de sistema de abastecimento de água de 21 milhões.
E o custo do verificador independente do contrato é de 32 milhões. Isso quer dizer que o verificador custa 152% do CAPEX, dos investimentos de sistema de água e abastecimento em Quissamã. Cardoso Moreira, por exemplo, que é um município menor, vai receber 16 milhões e meio de investimentos. Esse verificador independente vai custar 195% dos custos desse investimento. E aí a gente se pergunta, para quem se constrói esse serviço de abastecimento? Para quem essa modelagem foi construída? Se foi construída para a prestação de um serviço público ou se foi construída para gerar lucratividade para a concessionária que vier a arrematar isso? Por causa dessas e de outras, é que, como a senhora disse muito bem, o prefeito de Porciúncula pulou fora, né? Pulou fora porque claramente isso não representa interesse público, isso referência interesse. E aqui chego a dizer que pelos estudos que eu tive a oportunidade de fazer aqui, tu tens o interesse da concessionária e o interesse do consórcio intermunicipal que vai ser beneficiado por todos esses pagamentos aí que deveriam beneficiar a população, ou seja, a ideia é que a gente consiga transferir um serviço de qualidade com a menor tarifa para a população, e me parece que não é isso que está presente nessa modelagem. E aí, faço aqui também, adiro a sua indicação de que o prefeito de Quissamã também tome uma decisão em favor da população e também se retire desse modelo de privatização. E aí eu encerro por aqui para poder passar adiante. Lembrando e colaborando com a sua fala, lembrando a vocês que desses 21 milhões previstos para investimento, 9 milhões é para hidrometragem. O que é isso? Morador de Santa Catarina, morador de Barra do Furado, é colocar hidrômetro na sua casa para que você pague a conta de água. E vocês podem entrar em contato com moradores de Campos e de outros municípios que já têm uma empresa privada atuando. Se não pagar, é corte. Você tem que pagar imediatamente para ter o hidrômetro colocado no lugar. Não tem essa. Eles vêm e cortam e não tem para onde recorrer, tá? Agora, ficou bem claro para vocês, eu quero agradecer e dizer que continua, agora nós vamos ouvir o Briade e que a gente continua debatendo o tema. Ouvir agora o Dr. Jorge Briade. Obrigado, Briade, por você falar aqui para a gente. A palavra é sua. Boa noite, vereadora Alexandra, boa noite, Dr. Luiz Alberto, que participa aí de algumas lives e algumas reuniões aí a respeito do tema já há algum tempo. A situação do SIDENF, com relação à licitação de saneamento, é uma situação bem peculiar. Primeiro porque eu tenho uma dificuldade imensa, antes de entrar em Quissamã, mas eu tenho uma dificuldade imensa de entender o motivo pelo qual Italva, Cardoso Moreira e Bom Jesus, eles não se valeram pelo decreto do governo federal, o 11599, de julho de 23, que oportunizou uma flexibilidade na lei do saneamento, na complementação do marco legal, a 14026, permitindo que fosse feito uma avaliação econômico-financeira da viabilidade da SEDAI poder fazer o saneamento durante o período estabelecido no estudo. Porque eles têm contrato de programa com a SEDAI, né? E o decreto, ele flexibilizou, porque a 14026 ela deu essa oportunidade até março de 23, ele flexibilizou isso até março de 24. E com isso, vários municípios aditivaram os seus contratos de programa até 2048 com a SEDAI. E eles possuem contratos de programa, assim, eles eu não consigo ver qual é a razão lógica, ninguém conseguiu me explicar durante os últimos meses, que eles têm para, podendo aditivar os seus contratos de programa e receber investimentos para poder cumprir o Plano Nacional de Saneamento, que vai até dezembro que tem que estar cumprido até dezembro de 33, né, que é 99% de abastecimento de água e 90% de esgoto coletado e tratado, e não entrarem. Bom, agora o caso de Quissamã. Quissamã é um município que ele
como a senhora bem frisou aí, ele tem um orçamento, embora tenha royalties, oriundos da questão do petróleo, ele tem um orçamento que ele tem que dividir em várias frentes importantes e fundamentais para a população: saúde, educação, habitação, segurança pública, né? E ele assim, se o SIDENF ele preparasse um edital de licitação que ele fosse irreparável, que ele fosse altamente vantajoso para os municípios, que tivesse uma flexibilização maior para a questão da tarifa social, que não tivesse nenhum gatilho, como o Luiz Alberto falou, nenhum gatilho que saísse para outros que não os municípios, né? No caso aí do SIDENF, e o da agência reguladora não tem jeito, né? Tem que ter um percentual, mas saísse para outras atividades que a gente não sabe quais serão, a princípio seriam para saneamento, mas ela tem aí, além dos 4 milhões, tem mais o percentual da outorga variável, do que fazer ou entrar, como a senhora falou, tivesse entrado lá no que o governo do Estado fez, que não foi bom, na minha opinião, não foi bom, mas, assim, não foi bom, mas naquele momento era um pacotão que aconteceu com grande quantidade dos municípios do Rio de Janeiro. E não ter uma empresa de saneamento própria. Então, eu acho que a questão não é que é ruim ter... existe dispositivo legal na legislação do saneamento que prevê a possibilidade de ter uma empresa que seja contratada em consórcios intermunicipais, inclusive flexibilizando o prazo do Planasa em mais um ano. Ele existe. Agora, ele tem que ser voltado exclusivamente para os municípios. E eu vou dar um exemplo do Rio de Janeiro aqui, que vai ficar bem claro para essa questão da tarifa social. Uma determinada concessionária, ela pediu que tivesse um desconto no valor que ela paga mensalmente à SEDAI, porque ela deveria ter até 6,5%, até 5%, que podia flexibilizar até 6,5%, de tarifa social nas áreas. O que ela fez? Fez exatamente o que a senhora falou aí, que está descrito no orçamento de investimento dos 21 milhões para Quissamã. Ela pegou e investiu maciçamente na hidrometração de locais que são carentes, que fazem parte de programas subsidiados pelo governo, e habitações subnormais. Então, colocou uma quantidade enorme de hidrômetros. Obviamente que a inadimplência subiu muito, né? E aí aumentou a quantidade de tarifa social. Ela veio pedir que pagasse menos no valor mensal que ela compra de água, porque o valor do percentual de tarifa social daquela região aumentou muito acima do que era os 5%. Mas essa foi a política que ela adotou. Moral da história. Isso foi revisto e agora, em novembro, foi publicado no Diário Oficial e autorizado, e, pasmem, o valor do metro cúbico da tarifa social e da tarifa básica da Baixada Fluminense é maior do que a do Leblon e Ipanema. O município de Japeri, Queimados, eles pagam como tarifa básica, tarifa social, mais do que a tarifa básica e social dos moradores de Ipanema e Leblon, na zona sul da cidade. Então, isso, por quê? Porque, imediatamente, ao lançar a mão de um dispositivo previsto no edital, que era o percentual limite da tarifa social, ele solicitou uma revisão, primeiro um desconto, que não foi autorizado, depois uma revisão, essa revisão foi feita e teve um aumento, além do aumento da inflação do período, teve aumentos adicionais que ainda vão se repetir pelos anos de 25 e 26. Obrigado.
se me permite, é justamente isto que tu estás contando, é o futuro desses municípios, ou seja, se eles... Exato, assim, porque não tem outra saída. Porque o cara, ele não tem outra saída. Quando ele mostra lá um desequilíbrio... Só tem duas saídas. Desequilíbrio, só tem duas coisas a fazer. Ou ele aumenta o prazo dos serviços que está contratado, de 35 a 40, 50 anos, ou ele aumenta a tarifa. O que é que acontece? Ou tu tens uma saída tarifária ou uma saída fiscal. Ou tu compensas isso com tarifa, ou, como a vereadora disse, vai ter que usar dinheiro do orçamento público para cobrir esses déficits e tirar de algum lugar. O fato é que quem é prejudicado de toda maneira é a população e a concessionária está lá de boa recebendo dinheiro. Acontecer na prática o município ter que aumentar o investimento em caminhão-pipa, porque essas pessoas vão ter a água cortada e vão ficar sem água. Nós vamos ter que investir mais em caminhão-pipa e mais. Eu quero chamar a atenção da população de Quissamã nessa modelagem. Esse investimento de 21 milhões, que é só isso que Quissamã vai ter de investimento, 9 milhões é de hidrômetro, é para pagar hidrômetro. E você no Ibiú, lá em Machadinho, em beira de lagoa, você não vai ter água, não. E você hoje que vai ter que pagar uma conta dobrada e mais uma tarifa de esgoto, periga ficar inadimplente, ter água cortada e ter que se servir de caminhão-pipa da prefeitura. É isso. Não é nada diferente disso. É um modelo completamente perverso para a população, em especial para a população de baixa renda, a população mais vulnerável dessa cidade. Por favor, doutor Jorge, continua. Agora, a situação do saneamento, primeiro, o saneamento é uma infraestrutura diferente de qualquer outro tipo de infraestrutura que existe. Saneamento, como bem falou o Luiz Alberto, ele é o início de um círculo virtuoso para você poder ter o desenvolvimento de uma nação. Se você não tem saúde pública preventiva, todo esse círculo fica comprometido. Em termos de saúde, em termos de capacidade de gerar renda, em termos de habitação, educação, e assim vai. Porque se você não tem saúde pública preventiva, você compromete todo esse ciclo. E o legislador que fez a Constituição lá em 88, ele teve uma ótima intenção de colocar no colo do município o saneamento, os resíduos sólidos e a drenagem. Só que ele se esqueceu de dar uma contrapartida, de ter um programa federal que consiga atender os mais de 5 mil municípios no país, que não tem condição sequer de ter um orçamento para pagar as suas contas básicas mensais. Então, a senhora imagina, como é que um município ele pode ter condição de fazer uma infraestrutura de água e esgoto, que é cara, mais drenagem, que é caro, mais resíduo sólido, que é caro. E aí, estou voltando aqui no caso de Quissamã, por que Porciúncula saiu? Porciúncula é igual Quissamã, não tem contrato de programa com a SEDAI. A rigor, pela lei que hoje é vigente no país, não pode fazer um contrato com a SEDAI diretamente, porque não tem contrato de programa, então não pode postergar. E lá, o prefeito anterior me ligou certa vez, conversando comigo, ele falou assim: olha só, estou com um problema aqui porque 70% da minha população aqui é tarefa social. Aí eu brinquei com ele, até eu falei, o prefeito, 75% de tarifa social, até para ser é difícil, porque é muita gente. Mas por que o prefeito de Porciúncula saiu agora? Por um motivo muito simples, vereadora. A senhora acha que existe algum político que vai simplesmente tirar a estrutura da SEDAI de atendimento de um município que ela já atende, porque não tem contrato de programa, e dizer assim: prefeito, olha só, a partir de amanhã o senhor se vira com água, com esgoto, e aí atende sua população aí do jeito que o senhor quiser. Alguém vai fazer isso? Não vai fazer. Numa situação dessa, numa iniciativa privada, o prefeito ligar para a SEDAI e falar assim: atende a comunidade lá que está faltando água com caminhão-pipa. Né? Olha aqui, o empresário, a conta que o pessoal pagava 100, agora está pagando 236. Dá uma aliviada aí, não corta a água, não.
Eu quero ver isso acontecer. Então a população não tem ideia do caos e da maldade, do grau de perversidade que essa modelagem vai impor para a nossa população. Para todos, para quem pode pagar e principalmente para quem não pode pagar. Não é possível que vá permanecer no país a estrutura da legislação existente hoje para o saneamento. Há de se ter, ainda que seja aqui de forma provisória, um espaço de tempo para que municípios, como Porciúncula, que acabou de sair, eles possam aderir a contratos de programa com a empresa pública. Ainda que isso seja uma medida provisória, leve aí 6 meses e não vire uma lei, mas que isso possa ser resolvido, porque senão não tem solução. Não tem solução. Você não tem condição de botar uma empresa privada, porque a empresa privada, como você falou, ela não vai ter a menor preocupação da capacidade de renda, da capacidade de pagamento de uma população, que não terá, simplesmente não terá. Não dá para você querer tirar de uma pessoa o que ela não pode ofertar. Não dá, não vai acontecer. Então, o que vai acontecer é que esses municípios vão continuar tacitamente sendo atendidos pela SEDAI, porque não vai ter nenhum governador que vai ser louco de dizer que a SEDAI, a partir de determinado dia, não atenderá mais. Isso não acontecerá. A SEDAI continuará investindo. Inclusive, o investimento previsto para Quissamã, da SEDAI, é infinitamente superior ao investimento que está previsto na licitação do SIDEF. É quase 90 milhões o da SEDAI. Para esclarecer essa modelagem, ninguém veio a público, ninguém veio a público para esclarecer a população. Este é o problema, a população está desinformada e a gente está vendo, e eu estou falando por mim, não por vocês, estou falando por mim. Está claro para mim, para as pessoas que trabalham comigo, que tiveram acesso a essa modelagem, como o doutor bem explicou aqui, quem vai se dar bem com isso é o SIDENF, as pessoas que têm influência no SIDENF, que operacionalizam lá o SIDENF. A população não vai ter o serviço de água estendido às comunidades periféricas que não têm acesso à água, não vão ter água e nós, os consumidores, seremos penalizados com um pagamento extorsivo de mais uma conta de água dobrada e mais uma conta de saneamento básico. No município, e agora eu estou falando para vocês que estão nos assistindo, onde você já viu o seu IPTU triplicar, onde já foi empurrado goela abaixo uma taxa de lixo para você pagar, a conta de iluminação pública subiu 46% e agora mais isso. Gente, é para a gente se mobilizar, ir para a porta da prefeitura e fazer uma manifestação e chamar essas autoridades para conversa. Nós temos que mobilizar, chamar a imprensa e dizer o que está acontecendo, o que está prestes a acontecer com a nossa cidade. Amigos, eu estou temerária a perguntar aqui à produção, são 55 minutos? Nós temos mais quanto tempo para cair a live? Nós temos mais 5 minutos, senão a live vai cair, porque a gente está usando o Google Meet. Então, eu gostaria que nesses 5 minutos vocês se dividissem e fizessem as considerações finais. E desde já eu agradeço muitíssimo o precioso tempo de vocês, a disponibilidade. O doutor Luiz Alberto Rocha está em BH, está em Belo Horizonte, num congresso de urbanistas. O senhor, o seu precioso tempo, que é um consultor, uma pessoa que é notadamente conhecida no país, Briade, por conhecer de saneamento básico. Muito obrigado pela participação de vocês e quero aqui fazer outros convites, se for preciso, abrir novas lives para a gente esclarecer mais esse assunto. Tá? Muito obrigada, agora com a palavra com vocês. Então, só para fazer uma consideração final aqui, antes que caia, primeiro, me colocar à disposição, né? Eu sou um estudioso da área, tenho me dedicado nos últimos anos para estudar o saneamento. Me parece que o jeito que está, o Briá falou bem, não é uma solução adequada. Essa legislação que mudou em 2020, nós já em 25 agora, nesses 5 anos, já há resultados muito claros de problema de intermitência, problema de qualidade de água, problema de cobertura,
não cumprimento das promessas de investimento, porque a primeira fase é uma fase de propaganda muito grande, que não sei quantos bilhões vão ser investidos, e a gente vê que esses investimentos não estão. A propósito, hoje, eu estou aqui em Belo Horizonte, num encontro nacional de saneamento, e a gente ouve as experiências dos estados, e todos os estados voltam, os estados que já passaram por esse processo de privatização, uníssono em dizer que os investimentos previstos inicialmente simplesmente não foram realizados, e as agências reguladoras simplesmente não funcionam para fiscalizar e cobrar, e aí a gente precisa recorrer ao Ministério Público, a gente precisa recorrer às defensorias públicas, que são órgãos do Estado, para poder fazer essa fiscalização, e a sociedade civil organizada, as universidades, os partidos políticos, as associações que possam, de fato, cobrar essa prestação, porque o saneamento tem uma importância vital para as populações, e há uma diferença muito grande entre a prestação de serviço público, em que o saneamento é um direito fundamental, e a prestação de serviço público como um negócio, como uma mercadoria que quer obter lucratividade. Daí os números de hidrometria são muito grandes, que correspondem justamente a uma capacidade de cobrar a tarifa e de arrecadar recursos. Então, me coloco aqui à disposição, e sempre estou com o canal aberto. A quem esteja nos assistindo, pode entrar em contato com a vereadora, e a partir daí a gente se comunica, tá bom? Muito obrigado. Briade. Da mesma forma, estou sempre à disposição. Isso é um tema assim, muito pungente para mim. Eu já estou há mais de 40 anos no saneamento, a minha família tem mais de 100 anos no saneamento, então eu estou sempre à disposição. A hora que precisar, é só me contactar. O pessoal dessa região toda aí do Norte-Noroeste é muito ligado a mim, eles sempre consultam alguma coisa, e a gente é um tema muito, muito rico, né? Tem muita coisa para falar, muita coisa que a gente entende que tem que consertar para esse país efetivamente avançar no saneamento básico, né? Não adianta só colocar no papel metas que são inatingíveis, e que aí acabam levando para essas soluções que parecem ótimas e fáceis a princípio, que depois se mostram extremamente dolorosas para a população, principalmente a população mais carente. Pela participação de vocês, obrigada a vocês que estão nos assistindo e que vão nos assistir depois desse vídeo. Nós temos o tempo limitado aqui pela plataforma escolhida, mas como vocês viram, as explicações foram de grande valia. Nós estamos com a certeza de que esse modelo, essa licitação é prejudicial e muito, sem dúvida, o maior crime que está prestes a acontecer contra a nossa cidade. E nós temos que envidar esforços para não permitir que isso aconteça. Fale com o seu vereador. Fale com as pessoas próximas, vamos fazer uma grande mobilização, vamos chamar essas pessoas para explicar essa modelagem, que certamente vai prejudicar a nossa cidade, não só a nossa cidade, mas as outras cidades também. Deixe um conselho aqui aos demais parlamentares das 5 cidades envolvidas, aliás 4, Porciúncula já saiu dessa treta. Vereador, você foi eleito pelo povo, você estendeu sua mão e jurou cumprir a Constituição, a lei orgânica do seu município, e jurou fidelidade ao seu eleitor. Então, bote a mão na consciência. Não pense nos dividendos, porque a gente sabe muito bem o que está por trás disso tudo. Pense no eleitor, pense na população mais carente. E pense que depois você tem que andar nas ruas do seu município de cabeça erguida, porque você é vereador. Ao contrário desses prefeitos que depois até saem da cidade, ganham um carguinho fora e vai embora. Eles não vão estar diariamente para encontrar com a população e ver a população doente, sem consumir uma água de qualidade, vivendo sem um saneamento básico que é preconizado em lei e é digno que ele tenha. Você vai encontrar essas famílias no seu bairro, na sua comunidade, no seu município. Então, mobilize nos seus municípios. Entenda essa modelagem. O que é ruim para Quissamã não é bom também para os outros municípios. Faça com que o seu prefeito, com que a sua prefeita explique isso, explique publicamente, em audiência pública. E vamos ver se eles têm condições técnicas de rebater uma opinião abalizada de todos os profissionais
que viram isso e estão achando absurdo, estão considerando um absurdo, um crime de lesa pátria. É isso. Isso é um crime de lesa pátria. Isso é um crime contra o nosso patrimônio histórico e natural. É um crime contra a cidade de Quissamã. Nós vamos envidar esforços e eu lutarei, assim como fiz a representação ao Ministério Público. Estou à disposição para subscrever qualquer ação de natureza que venha a impedir esse crime contra a cidade de Quissamã e aí também contra as outras cidades do norte e noroeste fluminense. Nessa negociata que vai atender, vocês sabem muito bem. Gente, muito obrigada pela participação, doutor Briade, doutor Carlos. Obrigada. Obrigada a vocês que nos assistiram e mande aí o link dessa live para todo mundo de Quissamã e dos municípios vizinhos também assistirem. Obrigada e fiquem todos com Deus. Obrigado.